Que filme do caralho. Sério, que filme foi esse? O Mal que Nos Habita é um filme que estreou em setembro do ano passado, mas só esse ano ele veio pra Netflix e eu resolvi assistir. Eu vi poucas pessoas comentando sobre esse filme, eu acho que eu cheguei a ver algumas imagens assim. É um filme verdadeiramente perturbador. O diretor parece não ter dó de nenhum personagem, muito menos dos espectadores. Vou fazer um resuminho aqui sobre o filme, sem spoilers, nada que não esteja no trailer ou na própria sinopse do filme. Esse é um filme argentino e a história se passa numa cidadezinha de interior. Dois irmãos encontram um corpo dilacerado na propriedade vizinha. Eles vão investigar para onde esse homem estava indo e descobrem que tem um apodrecido ali nas redondezas perto da casa deles. Esse apodrecido é um homem que está possuído e ele está prestes a dar à luz a um demônio. Esses irmãos se voltam para a delegacia, para a polícia, para pedir ajuda e eles alegam que não vão fazer nada. Parece que eles têm todo um procedimento aí a seguir e a polícia realmente não vai fazer nada. A parte interessante e original dessa história é que parece ser uma infecção demoníaca que está se espalhando pelas grandes cidades. E aí esses irmãos eles tentam mover o corpo desse cara para tirar de perto da propriedade deles para tentar sobreviver. E aí que tudo começa a dar errado. É um filme bem nojento, com cenas bem fortes e bem marcantes. O que eu mais gostei sobre esse filme é que foi uma história original. Eu não lembro de ter visto um filme com a mesma história ou com uma história parecida. E é muito difícil fazer isso. É uma indústria assim um pouquinho saturada. É difícil a gente ver um filme de terror com uma história diferente que seja boa. Esse filme ele mescla elementos de terror que a gente já tá acostumado, como a possessão, por exemplo, com uma história diferente do que a gente tá acostumado. Então, pra mim não parece um filme copiado, parece uma história original. É muito interessante que nesse filme eles não tratam a possessão como se fosse algo absurdo de acontecer. Inclusive, quando contam, eles acreditam. As pessoas só perguntam se você tem certeza, mas assim, não é como nos outros filmes que os personagens contam pra polícia, contam pras pessoas e ninguém acredita. Não, nesse filme todo mundo sabe que existe a possessão. Parece que é como se fosse uma doença, como se fosse uma infecção. Eles não só sabem o que é um possuído, como eles sabem o que fazer se encontrar com um. E eles têm algumas regrinhas pra seguir. É um filme que se desenvolve bem lentamente. Ele tem cenas longas, assim, mas tem cenas muito fortes e explícitas. O que me incomodou um pouco foram os diálogos, porque como eu disse, as cenas são longas, mas os diálogos são ruins. Os diálogos parecem que são incompletos. A pessoa tá falando a frase e parece que corta a frase no meio e não continua. Então essa parte dos diálogos me pegou um pouquinho, mas não achei que foi uma atuação ruim. Eu acho que foi mais roteiro mesmo que não ficou bom. Mas sinceramente é um filme que me deixou de boca aberta em vários momentos. Ele é aquele tipo de filme que não tem dó dos seus personagens e nem de quem tá assistindo, porque ele mostra cenas bem explícitas na sua cara e ainda fica com a câmera paradinha ali pra você prestar atenção em tudo. São cenas bem fixas, não tem joguinho de câmera, não tem muito efeito especial. Ele vai jogar a imagem ali na tua cara e tu vai ter que assistir. Teve uma cena que eu me assustei e eu fiquei assim, meu Deus, isso é sério, tipo, isso tá acontecendo mesmo. E eu achava que ele não podia ficar mais absurdo e ele foi ficando cada vez mais. E como eu disse, por mais que ele fosse ficando mais absurdo, não é como se ele fosse ficando acelerado. Ele é um filme devagar, que vai acontecendo aos poucos. As coisas vão se desenrolando devagar. Sinceramente, eu acho que o diretor ele fez um excelente trabalho com pouco, porque ele não é um filme muito mirabolante, ele não é um filme com muitos efeitos especiais, nem muitos cenários. Ele é aquilo ali no seco. Claro que tem efeitos especiais, sim, mas não é nada assim muito absurdo. Aí o diretor também não poupou sangue. Em alguns momentos, inclusive, esse filme me lembrou A Morte do Demônio de 2013, que não tem dó de adulto, não tem dó de criança, não tem dó de cachorro, não tem dó de idoso, não tem dó de ninguém. Então eu já aviso que é um filme pra quem tem estômago. Se você não gosta de cena explícita com sangue, não assista, porque esse filme não é pra você. Apesar dos diálogos serem ruins, eu achei as atuações boas, principalmente as atuações de algumas crianças. O desenrolar tava me dando um pouquinho de agonia, porque parecia que tava levando muito tempo para as coisas acontecerem. Mas eu acho que o filme ele se manteve ali na sua linha. O filme ele não se perde muito no enredo. Então, apesar dele ir devagarinho, ele vai seguindo aquela linha de raciocínio que ele começou. Do começo ao fim, tudo que eles vão falando que pode acontecer, acontece. Adorei a inovação da história, adorei que foi tudo dando errado. E o final do filme é para acabar com todas as esperanças que você ficou. Bom, como todo filme de terror, esse é um filme que tem personagens burros que fazem as coisas que não deveriam fazer e aí o pior acontece. Mas também tem personagens que tá ali que você acha que não dá nada, que não vai fazer diferença nenhuma, mas eles são interessantes pra história. Então, apesar de ser um filme devagar, ele tem muitas cenas brutais, não tem dó de nenhum personagem, não tem dó do espectador. É para pessoas fortes, de estômago forte, mas ainda assim não é um grande filme. Se você tava procurando um filme de terror diferente pra assistir,
Assista, você vai gostar. Apesar de não ser uma super produção, eu gostei, achei a história muito original e interessante. Também achei as cenas cruéis. E eu fiquei curiosa também pra saber se vai ter uma continuação. Eu acredito que não tenha, mas eu sou fã de uma continuação. Comenta aqui embaixo qual foi a cena mais absurda na sua opinião. Até a próxima e um beijo.